E a gente vai começar agora um bate-papo importante. Eu falei de aniversário, né? Com o passar dos anos, a gente vai começando a prestar mais atenção nesse assunto, que é a Previdência. Entre todas as mudanças anunciadas pelo governo federal, a reforma da Previdência é uma das que mais vem causando dúvida, preocupação em todos nós brasileiros. Até porque ela não deve demorar para ocorrer. Então a expectativa é que ela seja votada pelo Congresso ainda nesse ano, ou então no comecinho de 2017, ainda não temos muita certeza em relação a isso. Agora, a principal mudança, e também a que vem gerando mais polêmica, é o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para se aposentar. Aí a gente fica perguntando, então, como é que seremos afetados? O tempo mínimo de contribuição sobe? O piso da Previdência segue vinculado ao salário mínimo? É muita coisa que a gente quer saber. E para tirar todas essas dúvidas, é que a gente resolveu convidar o Dr. Roberto Mohamed, que é advogado. Ele é coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Ele é especialista em Previdência Social e Previdência Complementar. É ele que atua em defesa de diversas entidades de aposentados portuários, eletricitários e bancários. Ele tem escritório em São Paulo, tem em Santos, tem no Rio, tem em Brasília. E o mais legal é que ele é nosso amigo. E celebrou aí quantos anos de carreira? 20 anos. Meus parabéns. Fez uma festa linda que eu tô sabendo. Perdoa a ausência. Mas a gente está aqui sempre torcendo por você e pelo teu sucesso e agradecendo também pelo trabalho sério que você tem prestado, né? Obrigado. Agora, como eu falei no começo, os brasileiros estão meio em pânico com essa história toda. O que a gente pode e precisa saber? O problema, como sempre, é que se bota a culpa no trabalhador que é seletista, ou seja, o cidadão comum, que contribui anos com a Previdência e depois vai tendo o seu benefício bem longe daquilo pela qual ele pagou, e não se mexe em absolutamente nada naquilo que realmente é deficitário, que é a aposentadoria do setor público. Essa reforma que está no Congresso novamente mexe no trabalhador que contribui para o INSS, que é superavitário, ele não é deficitário, porque eles têm medo de mexer. Que significa ser superavitário, não deficitário? Todo ano o INSS termina com saldo positivo. A diferença é que ele não pode acumular essa reserva para fazer um fundo, para uma emergência. Ele é obrigado a devolver para o Tesouro Nacional e começar tudo de novo no ano seguinte. Então se dá a impressão, muitas vezes, que a aposentadoria do setor privado pode dar prejuízo. Ela não dá prejuízo nenhum. O problema todo está no setor público. Aquele setor que entra governo, sai governo, seja de esquerda, direita, centro, ninguém tem coragem de mexer. É a aposentadoria em que você tem o homem comum que trabalha a vida inteira, que pode sair no máximo com perto de R$5.000, se ele contribuir com o teto, e ele tem que contribuir com o valor máximo previsto, e vai tendo uma defasagem ao longo do tempo, enquanto no setor público é assegurada a aposentadoria idêntica e com todos os reajustes da ativa. Por que esse privilégio? Não é de espantar num país em que existe carro oficial para qualquer tipo de autoridade, ou coisa assim, mas ninguém mexe no X da questão, que é mexer no setor público. E, novamente, quem vai pagar a conta é o trabalhador do setor privado. Bom, mas não vamos ficar nessa lamúria, porque não é nossa intenção aqui, também não quero ficar criando desconforto, mas eu quero resolver as questões, porque a gente precisa dormir bem, precisa saber o que agir, como fazer, né? Então a nossa equipe primeiro foi nas ruas para tentar entender quais são as principais dúvidas, o que as pessoas querem saber nesse momento. Então eu vou já soltar a primeira pergunta e a gente continua aqui com uma rodada de perguntas, tem muita coisa que a gente já separou que o povo precisa saber, tá bom? Então pode soltar a primeira. Qual o critério mais vantajoso para o cálculo de aposentadoria? Tem critério mais vantajoso Tem. a partir dessas mudanças? Porque eu mesma fiz uma indagação no começo, né? A idade mínima de 65 anos continua tendo cálculo? Então, no final do segundo mandato do governo Dilma, antes do impeachment, foi aprovada uma medida, foi lançada uma medida provisória, instituindo aquela regra dos 95-85 para homem e para mulher. Esse 95-85 é o resultado da soma entre idade e tempo de serviço, que eu acho que é o mais justo. Porque quem começa a trabalhar muito cedo vai poder se aposentar mais cedo sem prejudicar o sistema. E quem começou a trabalhar mais tarde vai ter que trabalhar mais tempo
para dar esse resultado da soma de 95 para homem e 85 para mulher. Perfeito. Aí ele perguntou, qual é o mais vantajoso? Esse é o mais vantajoso e o mais justo. Que hoje. é esse que está valendo hoje. Hoje. Tá? Mas só que ele é optativo. Então, Você se pode você optar vai por fazer ele ou pelo sistema antigo. Então, o mais vantajoso seria por esse. ele. Mas para quem está contribuindo desde sempre, né? Ou para quem ainda não chegou na idade mínima. Então, aí ele compensa no tempo de serviço. Ele é mais vantajoso para quem trabalhou mais cedo. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber, com todas essas mudanças, se vocês vão lançar um manual com uma linguagem para quem não é do curso de Direito, que nós, mortais simples, possamos entender. Muito bem, gostei, é isso mesmo. Então, doutor, o senhor é doutor, mestre em Direito, mas a gente realmente fica com dificuldade com algumas palavras e alguns termos, né? Cláudia, o site da Previdência, o site do INSS, é extremamente didático, tanto que ele é feito em perguntas e respostas. Basta acessar o site do governo mesmo, do INSS, e você tem todas as respostas. O que ela quer, o manual, é bem didático, fácil de entender. E aí, na dúvida, ela vai ter que procurar um profissional. Então já tem. Agora, de repente, você fala, puxa vida, mas era bom se fosse uma cartilhazinha pra gente levar pros lugares e ler a hora que a gente quiser. Até porque muita gente ainda não domina o computador, o que é ok, né? Ele é novo. Se a gente parar pra pensar, o computador não existia naquela época que a gente ainda era jovem. E hoje os jovens pegam isso tudo com facilidade. Então, às vezes, um site que pra gente é mais tranquilo, para uma pessoa que não viveu essa experiência no mercado de trabalho, pode ainda ser filho ou pro neto imprimir, porque pode ser imprimido. Então fala, filho, neto, imprime para mim que eu quero fazer disso que tá aqui uma cartilhazinha. Aí fica mais fácil. Agora vamos lá, próxima pergunta. Pode rodar. Quem pagou o fator previdenciário com a nova regra, somando tempo e idade, agora pode recorrer? E aí? Não, ele vai cair naquele assunto da desaposentação. Que quem já se aposentou pela regra antiga não pode mudar agora ou pedir recálculo, porque a lei vai mudar. Ela muda a partir de agora, ela não retroage. E a questão da desaposentação está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse até a última vez que eu estive aqui, eu pessoalmente acredito que ela não passa. A desaposentação nem acho justa, mas que você se aposenta e depois de 10 anos trabalhando mesmo aposentado, eu posso pedir o recálculo. Eu acho que não é justo com quem espera completar todos os requisitos para se aposentar, para poder sair na integral. Tá, isso vai ser votado, mas como é que é hoje? Se eu quiser pedir hoje a desaposentação, hoje não pode. A aposentadoria é irrenunciável. Hoje não pode. A única coisa que você pode fazer é não tocar no dinheiro quando ela é concedida. Aí tudo bem, você espera, ela é cancelada. Agora, tocou no dinheiro, recebeu o primeiro pagamento, não pode mais renunciar. Dr. Mohamed falou sobre o site, www.previdencia.gov.br, tá? www.previdencia.gov.br. Aí lá tem todas essas perguntas e respostas e dá para imprimir e virar aquela cartilhazinha como a senhora sugeriu. Próxima pergunta, pode soltar. Eu queria saber qual a diferença de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Com essa regra nova, elas se confundem. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela em que você tem, pela regra antiga, 35 anos de contribuição. E aí tem uma idade mínima. A aposentada por idade é para aquelas pessoas que não completaram 35 anos de contribuição, mas cumpriram a carência mínima, que é de 15 anos. E é um valor normalmente próximo do salário mínimo, por causa dessa fração de tempo, mas é permitido às pessoas a partir de 65 anos de idade. Ok. A Sandra, de Fernandópolis, São Paulo, mandou no nosso WhatsApp, no 011 994 406296. A pergunta é a seguinte: estas regras não são retroativas ou são? Não. Nenhuma regra no direito brasileiro é retroativa. É que as pessoas confundem direito adquirido com expectativa de direito. Se eu já posso me aposentar hoje pela regra atual, nenhuma lei nova vai poder tirar o direito que eu tenho. Mesmo que eu queira me aposentar daqui a 2, 3 anos pela regra antiga. Agora, se eu faltava um ano para eu completar o direito a me aposentar, a lei nova me pega, porque eu não tenho direito adquirido. Agora a pergunta vem da Wanda, ela é de Jaguariúna, São Paulo. Ela falou: oi, Claudinha, gostaria de saber o seguinte. Sou uma pessoa que nunca trabalhou. Tenho direito à aposentadoria? Tenho 54 anos. Por enquanto moro com meu filho, que logo pode casar. Aí eu ficaria sozinha. Gostaria de saber se teria direito à aposentadoria e como fazer.
Não, ela poderia começar a contribuir e aí, completando os 15 anos, se aposentadoria por idade. Existe a modalidade de contribuição para a dona de casa. Ela paga, inclusive, menos do que o contribuinte facultativo. Mas, sem contribuição alguma, a única coisa que resta é quando a pessoa não tem condição de subsistência, aquele benefício chamado LOAS, que é da Lei Orgânica de Assistência Social. Mesmo quem nunca contribuiu, vale a pena contribuir. Ela está com 50 Vale, anos, completando os 15 anos, ela sai por idade. Em 15 anos você se aposenta. Então a gente tem que pensar assim, tem que ser previdente, pensar no futuro, porque ele chega e chega logo, né? Hoje as coisas estão acomodadas, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa ter lá o nosso sistema. No caso dela, ela tem 54 anos, ela vai se aposentar aos 69. Então. Agora, a pergunta vem da Márcia, ela é do Rio Grande do Sul. Ela fala, boa tarde, Cláudia, sou aposentada por invalidez pela Justiça há 3 anos. Como foi judiciário, eu não corro o risco de ser chamada? O meu advogado disse que não vou ser chamada. Normal, concedida judicialmente, dificilmente é chamada. Pode, a lei não prevê distinção, mas o INSS tem como critério não discutir decisões judiciais. Tá joia. Agora a pergunta aqui de São Paulo. Cláudia, a partir de 50 anos, existe algum benefício com a nova regra da Previdência para as mulheres? Um dos motivos da reforma é querer igualar. Porque se você pensar como IBGE, você fica se perguntando por que mulher se aposenta antes e ela vive mais? Faz sentido. Né? Então, hoje, existe uma corrente no governo e no Congresso para acabar com a diferença e igualar os homens. Por exemplo, na regra dos pontos, seria todo mundo com 95. Então, pode haver mudança, sim, para o tempo, para acabar com essa contagem menor das mulheres. Você acha justo? Acho. Curiosidade só. Obrigada. Eu volto para a gente continuar, tem muitas perguntas. Agora eu continuo com o doutor Roberto Mohamed respondendo as nossas dúvidas sobre a aposentadoria. Tem muitas perguntas já aqui, você já sabe, a gente já fez várias, mas a turma quer saber, né? Fica todo mundo muito curioso. Eu imagino que no consultório também chegam casos diferentes, né? E tem uma coisa, Cláudia, aproveitando o teu programa, tem umas entidades que supostamente defendem aposentados, então criam associações com nomes mais variados. E, infelizmente, houve um vazamento no INSS. Você consegue comprar na 25 de março um DVD, um CD com o nome, documentos e endereço de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Eles mandam cartas prometendo revisões de aposentadoria, falando em valores, quando, na verdade, não existe mais isso de uma tese para milhões de pessoas. As pessoas acabam pagando mil e poucos reais para entrar de sócio, pagar por um suposto laudo e fazerem essas ações. Tanto a Ordem dos Advogados quanto o Ministério Público estão atrás dessas entidades, mas eles lesam as pessoas assim de uma forma absurda. Então, quando você tiver alguma dúvida, ou procura no site da Previdência, se você se enquadra em algum período de revisão, ou procura um advogado previdenciário, ou sindicato de classe, ou uma associação de aposentados da sua categoria profissional, mas fuja de associações que você nunca ouviu falar e que prometem revisões previdenciárias, já dando até valores no início da conversa. Nossa, um grande alerta, porque tem gente boa de lábia, né? E a gente não quer que você caia nessa. Ó, a pergunta que vem agora é da Tatiane, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Parnamirim. Ela quer saber o seguinte: saí do emprego há algum tempo, mais ou menos uns 6 meses. Estou grávida. Tenho direito ao salário maternidade? Ela não perde a condição de segurada até 1 ano. Ó, boa notícia para Tatiane, que bom. Aqui, a pergunta vem de Aracaju e ela diz assim: a filha pergunta para ajudar a mãe. Minha mãe tem 51 anos, ela não tem problema ela tem problema nos nervos. Ela tem direito a algum benefício? O nome dela é Maria José. Depende, se ela é contribuinte do INSS e enfrenta porque o facultativo, ou seja, aquele contribuinte que contribui sem exercer atividade, ele não tem direito ao auxílio-doença, nem auxílio-acidente. Agora, se ela é sozinha, não tem uma outra fonte de renda, ela pode entrar com pedido o LOAS também, nesse caso? Não, no caso ela contribui, pelo que ela está dizendo. Mas e se ela não contribuir? Se ela não contribuir, ela tem que ter 70 anos de idade para ter o LOAS. 70 anos para ter o LOAS, tá. A pergunta agora vem de Bom Jesus de Itabapoana.
Vou ter que usar um óculos. Itabapuana. Ela diz assim, tenho 57 anos e estou impossibilitada de trabalhar. Há 6 meses de trabalhar há 6 meses. Gostaria de saber como faço para me aposentar por invalidez. O nome dela é Maria José e ela diz, tenho 10 anos de previdência paga. Aí ela precisa explicar. Se ela parou de trabalhar, ela estava trabalhando quando ficou doente, ela provavelmente está no gozo do auxílio-doença. E aí, quando é o INSS que determina se você vai se aposentar por invalidez ou vai continuar recebendo auxílio-doença. O critério normalmente são de 2 renovações. 2 anos no máximo recebendo auxílio-doença, se aposenta. Como o INSS é um órgão, às vezes, imprevisível, os profissionais do INSS são imprevisíveis, eu conheço gente há 8 anos, 10 anos recebendo auxílio-doença, eles não aposentam. Enquanto eles acreditam que há hipótese de voltar recuperação, pro mercado de trabalho, eles evitam da aposentadoria. Quando é uma doença realmente incapacitante, aí eles concedem na 2ª renovação. Tá, joia. Agora, a Rosimeire de Valparaíso, lá em Goiás, ela fala assim, Cláudia, eu sou pensionista por morte e aposentada por acidente de trabalho. O que pode acontecer comigo? Nada, ela vai continuar recebendo, ela tem direito adquirido e a lei, a Constituição permite o acúmulo de 2 benefícios de natureza diferentes, ou seja, uma pensão e uma aposentadoria. Tá joia. Aqui, olha só, uma telespectadora que está ligada no programa e acabou de ouvir o que o doutor acabou de falar sobre esses escritórios que mandam as cartas. Ela fala assim, Cláudia, aqui em Sorocaba tem um escritório que manda para todos os aposentados essa carta de revisão que vocês acabaram de falar. Eles falam que está tudo errado, que o INSS está pagando errado para o pensionista ou aposentado e que eles têm que entrar com revisão e tem que pagar para eles fazerem essa revisão em dinheiro ou no cartão. Como é que é isso? Procure a Ordem dos Advogados aí da sua cidade ou o Ministério Público. Tá joia. Pergunta agora, como ficam os servidores federais, regime jurídico único, RJU, o desconto para a União? Peraí que entrou uma ligação aqui e me atrapalhou. O desconto para a União é muito maior do que o INSS. Não temos fundo de garantia, mas só falam de paridade como regalia. Coisa que é meio esquisito, pois o INSS tem aumentado anualmente, União só reposição de 5 em 5 anos. É a questão do corporativismo sem se preocupar com o todo. Eles só esqueceram de dizer uma coisa, enquanto o trabalhador... foi em relação àquela observação da aposentadoria do serviço público. O trabalhador normal corre o risco de perder o emprego e o fundo de garantia não suaviza esse risco, o servidor público é estatutário, ele tem estabilidade no trabalho. A partir do momento que ele passa no concurso, ele tem tranquilidade para ir até o final da vida dele, trabalhando e podendo se aposentar. Mas o critério aí não é de dizer que uma pessoa que isso é justo ou que é injusto. A Previdência não suporta, o setor público não vai suportar a aposentadoria do setor público daqui a 10 anos. Então, é o cachorro mordendo o próprio rabo. Vai ter uma hora que não vai ter mais rabo para morder. Então, é preciso começar a repensar isso agora. Ou fazer um sistema complementar. E o grande problema, como ele diz, eles pagam o mesmo. Ele não paga mais, eles pagam o mesmo. Eles acham que na Previdência todo mundo paga 8%, pode até 10%. O problema é que não tem contribuição do patrão. É isso que pega. É isso que pega. Quer dizer, a culpa não é necessariamente deles, mas de um regime que foi construído de forma irresponsável. E aí todo mundo acaba pagando essa conta. Uma discussão que a gente poderia passar a tarde batendo papo, né? E um fala de um lado, outro do outro, cada um tem seu ponto de vista, mas existe aí algo bem importante a ser ponderado, né? O que é o ideal e o que é possível, né? Existe uma disparidade em relação a essas duas pontas. Então a pergunta agora vem da Tatiana Silva, ela é de Macaé, no Rio de Janeiro. Um beijão para toda a turma de Macaé. Tem família em Macaé, amo essa cidade. Minha mãe tem 20 anos de contribuição, tem 55 anos de idade. E a minha pergunta é, ela pode se aposentar? Ela ainda trabalha de carteira assinada. E eles dizem que ela tem que pagar mais alguns anos. Tem. Por idade mais 5 e por tempo de contribuição, a questão da vantagem em relação à idade com fator previdenciário ou aguardar a soma dos 85 como resultado de idade e tempo de contribuição.
Joia. Agora vem uma pergunta aqui, olha, de Presidente Dutra, na Bahia. Nossa telespectadora Arleide quer saber o seguinte: já trabalhei há anos atrás, mas me aposentei como agricultora. Quero saber se posso rever minha aposentadoria e se eu posso começar a contribuir de novo para aumentar o valor. Não, porque embora a aposentadoria rural seja um benefício especial, ela inibe o recebimento de uma aposentadoria urbana, digamos assim, que é a aposentadoria por tempo de serviço ou por idade. Ok. Que pena, né? Porque, de repente, ela se aposentou com um valor que não está conseguindo... Que era possível na época por falta de documentos ou condições. Mas um beijão para você aí, Arleide, para toda a turma de Presidente Dutra na Bahia. Pergunta agora é a seguinte: meu irmão tem problemas mentais, epilepsia e outras coisas. Ele tem direito a benefícios? O nome dele é Elenil. Se houve contribuição, sim. Se não, lógico, ele é incapaz. Então, ele vai receber a pensão do titular se ele era aposentado. Se ele tem esses problemas de ordem mental, ele não teria direito ao LOAS? Não, ele tem direito a um benefício que a Previdência paga para o excepcional, quer dizer, paga para quem é curador dele, e é um benefício assistencial também, mas é pago pelo INSS. Tá, joia. Agora, a Adriana, do Rio Grande do Sul, ela fala: estou com 43 anos e tenho 28 anos de contribuição. Tenho um filho dependente de meus cuidados. Seria possível pedir aposentadoria por este fato? O LOAS já tentei para ele, mas não foi concedido em função da renda do meu esposo. Preciso de uma luz. Não, ela se aposentar em função do filho, ela não tem condição. Agora, existem uns programas sociais do governo e ninguém mexeu nisso, não houve redução. Que foi, sem dúvida nenhuma, um dos avanços do governo desde 2003. Existem alguns programas sociais que ela pode se valer. Era bom ela se informar, porque quem administra esses programas, mesmo federais, são os municípios. Então, ela procurar a Secretaria de Assistência Social, normalmente, do município onde ela mora, e perguntar o que ela tem para socorrer em relação a esses benefícios federais, que fazem parte de... O Bolsa Família não é um único benefício, na verdade, ele é um sistema de benefícios, para que ela possa receber algum deles em razão do filho. Tá, joia. A pergunta agora é a seguinte: eu recebi um benefício para o meu filho e foi um juiz que concedeu. Ele estuda na APAI, eu sou a Cleide de Taquaritinga, em São Paulo. Gostaria de saber como eu recebi esse benefício. Através de um juiz, meu filho que estuda na APAI pode ter esse benefício cortado? Não, porque se ela recebeu de uma decisão judicial, como eu até falei da questão da auditoria que se faz na aposentadoria por invalidez, o INSS não vai cortar. Tá, joia. Agora uma pergunta que vem daqui do interior de São Paulo. A nossa telespectadora de Votorantim, ela fala: boa tarde, Cláudia. Contribuí 6 anos, depois fui concursada e parei de trabalhar. Estou com um problema grave na coluna e meu médico deu uma carta para eu me aposentar. Mas aqui na minha cidade, Votorantim, disseram que eu não tenho direito. O que fazer? Primeira pergunta, depois ela tem outra. Ela passou num concurso, portanto ela é servidora pública. Isso. Ela pode averbar aquele tempo que ela trabalhou na iniciativa privada na prefeitura, ou no estado, ou na federal, não sei que tipo de funcionária que ela é, mas é lógico que não depende da cidade, ela tem direito a se aposentar. A perícia médica ocorre nos dois lados, tanto para o INSS, para o trabalhador da iniciativa privada, quanto no setor público. O próprio órgão onde ela trabalha tem médico para isso. Tá, ela precisa voltar no INSS ou ela já tem que procurar um advogado? É que não é INSS. Se ela passou num concurso e ela é servidora pública, ela tem que ir no órgão da onde ela é servidora. Tá. Outra pergunta. Minha mãe é pensionista e está acamada, depende da gente. Ela tem direito aos 25% a mais? Tem. Eu tenho 60 anos e minha mãe tem 90. Tem. Ela tem que ter um laudo médico dizendo que a mãe precisa de acompanhamento e ela pode requerer esse benefício. Sim. Puxa vida, tem muitas questões, né? Eu tô lendo as mensagens, são muitas, tanta coisa. Eu, de alguma forma, fico grata porque acho que as respostas atenderam a muitos e as nossas perguntas são parecidas, as questões são parecidas. É importante a gente ficar atento ao que pode ser balela, gente querendo te enganar, passar a perna, levar teu dinheiro, coisa que você precisa ficar sempre esperto. Procure um advogado da tua confiança. A gente tem, ainda bem, alguns órgãos públicos que funcionam com decência e ordem. Isso é importante. Entra no site da Previdência, que é o previdencia.gov.br, e tira todas as informações. Mesmo assim, Cláudia, eu preciso de um advogado. Deixa eu passar para você os contatos do Dr. Mohamed. É www.mohamed.adv.br e o telefone 013
3289-5472. Ele vem sempre aqui para prestar um serviço, e é um serviço de muita qualidade e eu agradeço, viu? Obrigada. Obrigado, eu sempre vou aceitar o convite que vocês fizerem, mas é só para deixar um alerta para as pessoas em relação a esse negócio de procurar associações e tal. Toda sessão municipal da Ordem dos Advogados do Brasil tem uma lista de advogados por especialidade. Então, você tem dúvida, você vai na OAB e pede para saber quais são os advogados previdenciários que atendem nesta cidade ou nessa região. Não cai em Arapuca com gente que é paraquedista, que só quer o dinheiro deles. Show! Então vai lá, pesquisa e contrate quem tem a indicação e atestado pela OAB.